Ao falar o nome do Japão, você provavelmente lembraria dos robôs, da tecnologia de que o país é sinônimo, ou até mesmo das ruas caóticas. E eu aposto que ao falar de carros japoneses, os primeiros a se passarem por sua cabeça são os icônicos Toyota Supra, Nissan Skyline e Mazda RX-7. Mas não, hoje falaremos de um carro ofuscado e até mesmo injustiçado, um carro tão genial quanto seus irmãos de pátria. Me refiro ao Honda S2000. Eu sou o Arthur e este é o Auto Apex. Para falarmos do S2000, precisamos voltar um pouquinho na história, mais especificamente na década de 60. A Honda é uma marca tradicional, historicamente de inovação. Fundada em 1948, a marca viria a fazer exercícios de construção, oferecendo propostas de carros esportivos para o consumidor e acessíveis para o público em geral. No ano de 62, 63 e 68, foram lançados os modelos S360, S500 e S800, respectivamente. O que esses carros tinham em comum eram seus estilos compactos, leves e conversíveis, além da esportividade, por isso a letra S em seus nomes, que era seguido do número de sua cilindrada. Os carros foram muito bem aclamados pelo público e foram produzidos por bastante tempo. Muito desse sucesso foi consequência de seus motores, que apesar de serem 4 cilindros, giravam bem alto, por volta dos 9.000 RPM. Motores esses que proporcionavam uma experiência sonora única ao motorista, além de uma tocada mais legal e inovadora para suas épocas. Os carros tinham linhas amigáveis e modernas, seus faróis redondos, capôs longos e traseiras curtas eram seus charmes. Davam classe aos carros além de um visual fluido, sem muito chamariz. Então, em 1995, a Honda utilizou de sua própria fórmula e a aprimorou. Seus esforços de design culminaram no chamado SSM, em português, Estudo de Modelo Esportivo. Esse que tinha linhas que viriam a ser desenvolvidas e que, em 1999, resultariam no Honda S2000 que conhecemos. O carro era muito bem concebido e teve bastante inovação no seu desenvolvimento. Todo carro, quando lançado, tem uma característica em que a marca gosta de dar ênfase para destacá-lo dos seus demais concorrentes e fazer o bom e velho marketing. No caso do Honda S2000, a ênfase estava na sua construção. O chassi do carro foi construído com base em 2 longarinas paralelas, que se conectavam no meio do carro formando o X. Esse chassi foi o que a própria Honda diz ter sido o resultado de muita dor e sofrimento dos engenheiros. Mas valeu a pena. O carro tinha uma rigidez estrutural muito boa, e não tinha problemas com o entorse do carro. Carros conversíveis têm uma tendência maior à torção de sua carroceria como um todo, por conta da falta do teto. Mas esse não era o problema para o Honda S2000, em que um de seus pontos fortes era a sua segurança. Além do Santo Antônio que o carro tinha atrás dos bancos, o carro tem uma estrutura tubular de aço na lateral de seu para-brisa, o que dava muito mais segurança aos ocupantes em caso de capotagem. Diferente do Dodge Viper, que não tinha nem Santo Antônio. Ouviu, Dodge Viper? Santo Antônio e estrutura tubular de aço, e não uma plaquinha dizendo para dirigir com cuidado. Como já dito antes, o design do carro é uma receita já utilizada, mas modernizada. Ele tem um capô longo e traseira curta, linhas bem simples e compridas, derivadas da sua área frontal.
O carro remete a uma origem de fato asiática. Ele parece ter um sorriso formado pelas suas entradas de ar e ter os olhos puxados de um japonês, assim como seus faróis traseiros, que também é composto por um enorme para-choque e o charme do escapamento duplo. O carro tem uma aparência bem simpática, e sua altura baixa combinada com a sua largura de 1,75 m dão a ele um ar amigável. Apesar de ter um desenho bem simples, o carro é muito bonito, e na minha opinião um dos carros japoneses mais bonitos da história, sem muitas características marcantes, mas talvez esse seja o seu diferencial. O carro também é um dos preferidos quando o assunto é customização. A maioria deles ficam com um visual muito bonito e badass. O carro tem pneus 205/55 na dianteira e 225/55 na traseira, ambas de 16 polegadas, harmonizadas com um aro de 5 pontas, marca registrada em vários carros do mercado japonês. Além de serem amortecidas com suspensão Double Wishbone, também contava com freios de disco, sendo que na dianteira eram ventilados. Não são os freios mais tecnológicos, mas eram suficientes para fazer o carro parar com segurança. O interior do carro era muito confortável, e a sua filosofia de construção era de privilegiar o motorista. Prova do que eu falei é o próprio interior. Literalmente todos os comandos estão voltados para o motorista, desde o controle de som até os controles de ar-condicionado. Os ocupantes eram separados por um console central bem simples, somente com freio de mão, o botão de alerta e o botão para retrair o teto, além de serem abraçados por bancos semi-encoste de couro muito confortáveis, e ainda tiravam proveito de um interior bem aconchegante. O interior do carro basicamente diz o seguinte: enquanto o motorista se diverte com a tocada do carro, o passageiro aprecia a viagem com o belo barulho do motor. E agora, chegou a hora de falarmos da cereja do bolo. O motor, batizado de F20C, só foi usado no Honda S2000. Eram 4 cilindros em linha, aspirado, visceral, bruto e moderno. O motor é um 2.0, que gerava até 250 cavalos, a 8.300 RPM. Não entendeu? 250 cavalos. São 125 cavalos específicos por litro. Isso tudo no ano de 2002. Esse número só foi batido em 2010 pela Ferrari 458 Itália, carro que eu ainda pretendo trazer para o canal. O motor seguia a receita clássica de seus antepassados e girava bastante alto, 9.000 RPM. Velho, são 9.000 RPM, isso é bizarro. Se o motor já é impressionante hoje, imagine para a época. Tanto que ganhou o prêmio International Engine of the Year por 5 anos seguidos, de 2000 a 2004. Grande parte desse sucesso era devido à sua construção em materiais de liga leve, como o bloco do motor, o seu duplo comando de válvulas e ainda mais pelo seu VTEC. E antes de falar da melhor parte do motor, na minha opinião, preciso simplificar um pouco o que é o sistema VTEC. Ele atua nas válvulas de admissão e de escape, podendo atrasar suas aberturas ou adiantá-las, extraindo mais do motor. Essa inovação foi trazida pela Honda e posteriormente pela Toyota, só que no caso da Toyota o nome do sistema é VVTi. Mas voltando para o Honda S2000, no caso do F20C, além dessa função, o sistema ainda mudava o curso e a duração da abertura das válvulas de admissão. Como ele fazia isso era muito simples, entre aspas, mas genial, através de um pino hidráulico. Claro que é muito mais complicado que isso, mas simplificando a explicação, nos comandos de válvulas do motor existiam 2 lobes, para admissão em cada cilindro. Esses que trabalhavam em baixas rotações, batendo nos balancins e abrindo as válvulas. E também existia um terceiro lobby maior, que em baixas rotações batia um balancim que estava solto. Quando o motorista pisava fundo e o giro subia, a partir dos 6.000 RPM, o balancim que estava solto era conectado aos outros, que estavam ligados às válvulas de admissão através de um pino hidráulico. Essa conexão permitia a atuação do lobby maior sobre as válvulas, o que dava uma maior abertura das válvulas e por mais tempo. Simplesmente genial.
Na primeira geração do Honda S2000, que é chamada de AP1, o motor empurrava o simpático carro japonês de 0 a 100 em 6,2 segundos. Na segunda geração, o motor era o F22C1. Basicamente era o mesmo motor, mas construído para entregar sua potência 800 RPM mais cedo e seu torque máximo 1000 RPM mais cedo, para agradar os consumidores mais exigentes que usavam o carro no dia a dia. Para isso, foi aumentado o curso do pistão, mantendo seu diâmetro de 87 mm. O curso saiu de 86 mm para 90 mm. Isso fazia que o motor girasse menos. Saiu de um motor super quadrado para um motor subquadrado. O motor já tinha uma experiência sonora incrível. Isso, somado ao interior extremamente confortável e combinado com a maravilhosa transmissão manual de 6 marchas e de engate rápido, tornava o Honda S2000 um carro extremamente legal de se guiar. Mais uma vez na história, os japoneses tinham provado a sua capacidade de fazer um carro acessível, mas que fosse tão legal quanto esportivo. O carro tem uma beleza única, além de proporcionar àqueles que tiveram o privilégio de sentar no banco do motorista e pisar fundo no seu acelerador, um sorriso de criança e sensação de estar voando. Esse, senhoras e senhores, é o Honda S2000. Agradeço muito você que assistiu até aqui, o que significa que você gostou do vídeo, então deixa aí embaixo aquele gostei, assim você apoia o meu trabalho que está apenas no início. E para assistir mais conteúdos nesse formato, se inscreve aí no canal e ative as notificações, deixa nos comentários se você também gosta do Honda S2000, e compartilha com o seu amigo esse pequeno feroz. Eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.